Boa tarde, tudo bem? Eu tenho dois desafios: dar a última aula do dia e falar depois de uma aula tão intensa como a da doutora Marice. Eu estive aqui com vocês no ano, antes da pandemia, né? Essa aula ainda hoje é uma aula que eu adoro ouvir, porque é uma aula que nunca está fora, né? E sempre tem algumas coisas novas. E eu acho que vai ser super interessante o que eu trouxe hoje, porque vai complementar um pouco do que a doutora Marice falou. O primeiro módulo, ele sempre é assustador, né? Depois do primeiro módulo, metade quer sair e metade você pergunta por que que entrou na reprodução. Mas é importante porque é um mundo novo, é um mundo que desafia a gente não só como especialista, sino como médico no geral. É um mundo em que é para os fortes mesmo. E realmente o que mais vocês têm que gostar é de estudar, porque vocês vão descobrir um mundo novo, não só na reprodução, sino na ginecologia. Então é isso. Eu queria perguntar antes, que trabalho já com reprodução? Ou todo mundo está começando? Alguém já tem experiência, já faz baixa complexidade, ou todo mundo... Alguém já faz? Eu, tá, beleza. Bom, então a maioria está começando. Essa aula aqui é uma das aulas que a gente resolveu colocar no início, porque vocês vão precisar entender um pouco o que vocês vão fazer com os pacientes amanhã. Acho que amanhã já começa a parte prática, né? E o pessoal que está no online também ele vai ajudar a entender um pouco do que a gente faz todos os dias. Vocês vão ver que tem muita coisa nova vindo por aí, então assim vai ser a área que eu acho que essa aula vai mudar em 3 meses, vai ser outra aula, e daqui a um ano vai ser outra aula. O que que é preparo de endométrio? Basicamente, vocês sabem que há muitos anos atrás as transferências eram todas a fresco. O que significa fresco? Você fazia estimulação e transferia. Isso por muitos motivos. Primeiro, porque nós não tínhamos técnicas de congelamento dos embriões tão adequadas. Vocês sabem que os embriões eram transferidos em terceiro dia. Vocês vão ver que tem embrião de terceiro dia, tem embrião de quinto dia, né? O vitrificado e o blastocisto. Nós não tínhamos essa capacidade, nós não fazíamos biópsia de endométrio, mas esse quando as técnicas de vitrificação, que são as técnicas de congelamento, o chamado frisol, passou a ser uma ferramenta. A segunda coisa que mudou é o perfil dos casais. Hoje, a maioria das pacientes, vocês vão ver que o perfil de pacientes de quantos anos? Mais de 35, mais de 37, mais de 40 e agora tem mais de 50 chegando com a gente, né? E é um perfil que desafia, porque são pacientes que têm uma demanda maior de estudo genético, e nesse caso você tem que fazer congelamento. E ainda não há consenso. Olha, estamos em 2021, 26, não? 2026, e em 2021 também não tinha. E nós não temos um consenso realmente de qual o melhor protocolo. Ainda é uma discussão. Vocês vão fazer várias aulas aqui na frente para falar de coisas a respeito do preparo. Então, eu vou trazer o que nós temos é mais recente. E vou trazer muitas dúvidas para agitar vocês para os próximos módulos. E o que eu escutei no final da doutora Marisa, não tem receita de bolo. Quem vem a buscar um protocolo para fazer, definitivamente está no lugar errado. A gente vai ensinar vocês a pensar o que é melhor para a sua paciente. Então, hoje a tendência é individualizar o manejo. É isso que faz a diferença. Então, dito isso, eu vou explicar os 4 tipos de protocolo de estimulação que nós temos como padrão. Basicamente, o primeiro é chamado ciclo natural. O que é ciclo natural? Ciclo natural é simplesmente você vai acompanhar tudo que a doutora Marisa explicou: o aumento do estradiol, o aumento do LH, o aumento da progesterona, e aí você vai esperar uma ovulação espontânea. Qual a grande vantagem desse tipo de modelo? Ele é mais fisiológico, tem bons desfechos, mas ele exige muito, muito cuidado, e eu vou explicar o porquê. Suporte de fase lútea. O que é o suporte de fase lútea, gente? A fase lútea é a fase que a gente fisiologicamente conhece como aquela fase que a progesterona vai aumentar, né, para abrir a janela de implantação. Para quê? Para uma gravidez. Isso acontece no mundo também da gravidez natural, principalmente quando tem uma tentativa de gravidez. Mas, às vezes, nós precisamos fazer esse suporte para ajudar no preparo. No ciclo natural é opcional, a gente vai discutir isso. Não é consenso que você tenha que fazer.
ciclo natural modificado, que é o segundo tipo de preparo. Basicamente, qual é a diferença? Você não vai esperar uma ovulação, você vai dar o HCG, vocês vão ouvir muitas vezes falar do HCG, basicamente temos duas apresentações, apesar de que agora no mercado não temos duas apresentações, mas temos o urinário, né, que é o HCG urinário, que é o choriomó, e nós temos o HCG recombinante, que é o vidrel. E, basicamente, eles, o que fazem? Eles simulam, são substâncias que são parecidas com o LH. Então, eles vão a simular, são os mais... Por que não LH? Porque o LH ele não é tão estável, existe uma série de motivos. O HCG, ele faz, às vezes, desse pico de LH que a gente quer. Então, o que acontece quando a gente usa o HCG? Nosso ciclo se torna mais previsível. Existe um debate se a gente vai fazer suporte de fase lútea ou não. O outro ciclo é dar uma terapia, você administrar tudo, você não vai usar o óvulo dela, você não vai ter corpo lúteo, você simplesmente vai fazer o quê? Você vai ter controle absoluto e total do ciclo. E aí você vai usar as duas substâncias que funcionam para essa fase. Então, você vai usar estrogênio e você vai usar progesterona. E aí você vai ter um controle total. Qual é a grande vantagem? Qual que vocês acham que é a maior vantagem disso aqui? Que você pode se programar, é previsível, você pode marcar suas férias, né? Você pode administrar. Acreditem, tudo isso vai fazer sentido quando vocês fazem. Então, porém, basicamente, ele tem alguns riscos que a gente vai acompanhar. E, obviamente, você vai ter suporte de fase lútea, porque nesse ciclo você vai ter ou não vai ter corpo lúteo? Depois da aula da doutora Marisa, você não vai ter, porque você que vai dar as substâncias, você vai bloquear as endógenas, então você não vai ter. E aí você vai ter que fazer todas as fases do preparo. E esse ciclo aqui é basicamente estimulação leve. O próximo módulo é baixa complexidade, vocês vão aprender um pouco como se faz o estímulo para inseminação, mas é mais ou menos o que a gente vai fazer. A gente vai usar algumas substâncias, como letrozol, citrato de clomifenol e tanto, ou os próprios FCH em baixas doses. E aí você vai fazer uma mini estimulação. Você quer 1 ou 2 folículos no máximo. Para que paciente vocês acham que serve isso aí? Paciente que não ovula. Então, você vai fazer o trabalho, vai dar uma ajuda e, basicamente, ele tem menos evidência, eu vou mostrar para vocês, e geralmente a gente faz suporte de fase lútea também. Então, esses são basicamente os ciclos, a gente vai conversar um pouquinho de cada um deles. A ideia da aula é que vocês comecem a organizar esses conhecimentos que vão ser levados para as pacientes. Então, basicamente, eu não vou repetir, teve uma aula incrível a respeito disso, mas o ciclo natural só vai acompanhar aquilo que a gente faz na vida real. Uma fase folicular, uma fase luteínica, um pico de ovulação. O que acontece com o pico? Tem uma queda do estrogênio, para posteriormente ter um aumento da progesterona. Nós somos 3 aí em balanço. O estradiol sobe, daí esse estradiol alto, ele vai estimular o pico de LH, que finalmente vai fazer o quê? Aumento da progesterona e queda de estradiol, certo? Eu, basicamente, vou mostrar algumas coisas práticas para vocês entenderem mais ou menos como que a gente faz em esses casos. Então, o que a gente quer no ciclo natural? A gente quer ovulação espontânea, não, a gente quer ovulação espontânea, e nós precisamos monitorar 3 coisas, basicamente. Quais são essas 3 coisas? A primeira é óbvia, a gente tem que ter uma ultrassom para a gente ver o crescimento dos folículos, certo? A segunda coisa que a gente vai ter que dosar é o quê? Quem é a estrela na ovulação? O LH, exatamente. E o terceiro, digamos assim, elemento daquele ciclo é quem? Quem que vai ser a estrela da segunda fase? A progesterona, certo? Então, nós precisamos dessas 3 coisas. Como que a gente faz? Um grande problema, principalmente para quem não mora em grandes cidades, onde você tem um laboratório que em 2 horas vai liberar um exame, é qual? Você ter dosagem de LH em tempo, porque você precisa dessa dosagem não para daqui a 4 dias, você quer saber no dia para você saber o que você vai fazer. Então, uma alternativa que a gente tem
são as fitas urinárias. Sabe aquelas fitas que as pacientes usam? Essas fitas que as pacientes usam, basicamente para quê? Sabe, tem dois modelos. Aquela fita mesmo, que é parecida com teste de gravidez, e aquelas carinhas, né? Que a paciente fala, carinha feliz, não sei se vocês já usaram, já viram usar, já conhecem, mas é importante que você saiba, porque de forma prática, a paciente tem dúvidas muito simples. E aí liga e fala, doutora, e agora? Qual é? Tem que ser aquela carinha feliz. Mas tem um grande problema. O LH urinário ele tem uma diferença com o LH sanguíneo, mais ou menos entre 4 a 6 horas. Então, normalmente, o pico é um pouco mais precoce. E aí, o que acontece? Existe um risco de falsos positivos e negativos com a fita. A fita, ela não... Porque, lembrem que o pico precede a ovulação em quantos? Quantas horas? A ver se fixaram na... Olha o número de horas. Então, se eu digo que essa paciente aparentemente fez um pico, quando que de fato ela vai ovular? Então, isso, às vezes, causa alguns problemas. E lembrar também a elevação precoce da progesterona, que pode também ser um fator negativo no nosso ciclo natural. Então, tem uma série de variáveis que a gente precisa entender. Quando que a gente considera uma elevação importante em relação à ovulação? Mais ou menos na literatura tem várias referências, mas uma que repetidamente falam os artigos é um aumento de 180 do valor anterior. Ou seja, se ele estava com 10, ele passa a 28. Mais ou menos é isso que a gente considera, certo? 180. Aí, isso indica a ovulação. Aí, o que tem que acontecer além disso? O estrogênio tem que cair e a progesterona começar a subir. E uma coisa importante que eu vou mostrar ao longo da aula, que fica muito confuso quando vocês vão a calcular, porque vocês têm que falar para a paciente o quê? Quando ela vem e está fazendo preparo, amanhã que vocês fazem? Ela vai perguntar que dia que vai ser a transferência. Então, a primeira coisa que tem que saber, pelo menos para poder sobreviver no primeiro módulo, é o dia da transferência. E é isso que a gente vai tentar ensinar para vocês. A transferência, mais ou menos, acontece depois do pico do LH, ou seja, depois do pico ovulatório, mais 6 dias. O LH urinário, ele pode, como eu disse, uma diferença de até 36 horas do pico sérico. Então, temos essa dificuldade. Mas a gente pode juntar as variáveis para poder ter um alinhamento. Então, o que a gente tem no ultrassom? O que vocês esperariam no ultrassom de uma paciente que está prestes a ovular? Pode falar. O que vocês esperam? O endômetro trilaminar acima de 7 milímetros. Beleza. Um folículo que está entre 16 a 22, e depois que ovula, esse folículo, na teoria, tem que desaparecer, né? Colapso folicular. Então, beleza. Esse é mais ou menos um esquema de o que aconteceria fisiologicamente, né? Vocês vão vendo o aumento. No primeiro dia, quando esse trigger acontece, o estradiol ainda vai estar alto. E aí, o que vai acontecer depois? A progesterona vai estar baixa. Como que eu sei que está chegando? O LH começa a subir, mas o estradiol ainda se mantém e a progesterona não subiu. O que acontece depois, no dia 2? O LH continua subindo, o estradiol vai cair, mas a progesterona ainda não subiu. E geralmente no terceiro, que o dia da ovulação, o dia D, entre 24, essas 24 ou 40 horas, o que vai acontecer? O LH continua a subir, o estradiol continua a cair, mas a progesterona começa a subir. Está entendendo? É uma regra que vai acontecer, óbvio, no mundo ideal. Nossas pacientes não necessariamente fazem a aula e o corpo delas faz. Até por isso que elas não engravidam. Mas no mundo ideal é isso que acontece. Pronto. Então, qual é o grande desafio do ciclo natural? O grande desafio do ciclo natural é identificar a ovulação. E aí, já disse que o pico, tudo isso que eu falei, os kits comerciais, eles têm um valor preditivo positivo de 50% a 60% para testes com limiar entre 25 e a 30 mil unidades de LH. A falha em detectar o pico, devido, por exemplo, a um teste com baixa sensibilidade, né? Principalmente em aquelas pacientes cujo pico não é muito alto, e esse tipo de paciente pode acontecer em até 35% dos ciclos ovulatórios. Lembrem que ciclo natural não é um ciclo ideal para paciente anovulatória, porque aí, obviamente, você pode esperar a vida que ela não vai acontecer isso. Então, a detecção incorreta de LH leva ao erro no timing de progesterona, e aí que é o erro na janela de implantação. Você pode deslocar a janela, e isso é uma das principais causas que o ciclo natural pode não dar certo. Certo?
Então, mais uma vez, eu vou dizer, isso daqui não é uma receita de bolo, é uma lógica que a gente tem que associar. Basicamente, já falamos, o LH aumenta mais ou menos 180, aí o estradiol ainda está alto e a progesterona baixa. Esse é o início, aquele quadrinho que eu mostrei, certo? Aí no dia seguinte, o LH vai estar elevado, acima de 17, e o estradiol tem uma queda mais ou menos do 30%. Gente, não é receita de bolo mais uma vez, estou falando alguns parâmetros para vocês acompanharem. Na vida real, quando vocês comecem a ver, isso acontece muito bonitinho na paciente ovulatória. E a progesterona ainda está abaixo de 1, abaixo de 1,5. E no dia D, aí a progesterona, sabe aquela quando a gente não fazia reprodução, aquela, dosa progesterona no dia 21, 22 do ciclo, que tem que estar acima de 10, esse é o princípio fisiológico daqui. Porque essa progesterona vai estar acima de 10, o estradiol vai cair mais e o LH ainda está elevado. Esse é o dia zero da janela. Esse é o dia da ovulação e esse é o dia que vai nortear nossa transferência. Você vai fazer sua transferência quando completa 5 dias completos de progesterona. A janela de D5 são 6 dias, ou seja, o dia zero mais 5. Certo? Eu vou explicar isso mais para frente novamente. Mas até aqui está claro? Para o pessoal online, está tudo bem? Beleza. Então, vocês têm que entender que isso daqui é fisiologia, vocês têm que entender a fisiologia, com calma, revisar as aulas, vocês vão ter provas disso, para vocês entenderem um pouco como que funciona. E aí vem o que a gente, outro termo, outro desafio, é a famosa janela de implantação. Quem são R2 sabem nem como a gente sofre. A janela de implantação é aquele período em que a receptividade, né, vai ser grande. E essa receptividade depende da duração da exposição à progesterona de um endométrio previamente estrogenizado. Ou seja, esse endométrio lindo que fez, que ovulou, que legal subiu, que progesterona. O outro desafio é que essa progesterona ela tem que estar em um limiar que consiga abrir a porta para quê? Para implantação. Vocês vão ter várias aulas para vocês entenderem que hoje o papel da progesterona é muito importante. A gente cada vez mais entende que ela vai abrir a resposta que a gente chama de TH2, que é uma resposta na qual você abre a porta para quê? Para que o embrião ele tem que fazer um grau de destruição para entrar no endométrio. Mas esse nível de destruição tem que ser perfeito, para que ele não seja tão destrutivo que leve a uma perda, a um beta negativo. A gente cada vez mais se aproxima a pensar que a implantação de um filho é um transplante, literalmente, porque parte desse bebê não pertence à mãe. Ele tem que ser amigável. E esse amigável está muito associado ao nível de progesterona. Óbvio que não é o único fator, estou falando porque a gente está falando de preparo. E mais ou menos o blastocisto, então, deve ser transferido aqueles 120 horas, né, que equivale a 5 dias completos. Quando você faz ciclo natural modificado, que vai ser a seguir, você vai ter uma diferença que eu vou explicar. Porque quando você faz o HCG, você determina o dia do pico. Você está fazendo o pico para paciente. Então, é mais fácil dizer, né? Mais ou menos você aumenta 24 horas e você vai fazer no 5 dias completos, mas essas 24, 36 horas entre o pico do LH e a ovulação. Ficou claro? Quando você dá o HCG, o pico não é uma soma de fatores. O pico você que decide que é o dia, esse é o dia do pico. A ovulação vai acontecer entre 24 a 36 horas, mais ou menos. Aí esse é o D0. E aí você abre a janela. Certo? E outra dos grandes desafios, eu estou deixando isso tudo para vocês entenderem que tem muita coisa para as quais a gente não tem resposta. E essa é uma das que a gente sempre discute, é assunto de congresso, que é o que acontece com os embriões de sexto e do sétimo dia. Não sei se já falaram disso, mas nem todos os embriões são de quinto dia. Então, nós temos o dia 1, que é o dia que se formam os dois pronúcleos, vão ter aulas lindas a respeito disso, os embriologistas vão falar, eu vou tentar falar para vocês se situarem. Depois que a gente faz essa fertilização in vitro, no dia seguinte, você vai ver o quê? Os dois pronúcleos, que é a junção do lado masculino com o lado feminino. Geralmente, a gente vê 2 dias depois, o chamado dia D3, que são os embriões de terceiro dia, que são os embriões vitrificados. Esses embriões estão entre 6 e 12 células, tem A, B, C, e a gente classifica. Aí, no quarto dia, a mórula, a gente não acostuma ver os embriões, e no quinto dia, esse dia eles vão fazer o quê?
Vocês sabem como se chama esse processo que eles fazem no quinto dia? Alguém sabe? Bom, tudo bem. Eles fazem um processo que é maravilhoso, que é a blastulação, que é a divisão da massa celular interna com massa celular externa e o que vai ser o embrião, que é o trofectodermo. Então, perdão, com a massa celular interna que vai ser o embrião e o trofectodermo. Essa divisão vai fazer aqueles embriões lindos que vocês vão começar a olhar, que tem a partinha que é bebê e a partinha que vai ser placenta, membranas. Esse processo é um dos processos mais importantes. E esse processo normalmente acontece no quinto dia, mas tem embriões que fazem isso no sexto, no sétimo dia. Por isso que nós temos blastocistos de sexto dia, blastocistos de sétimo dia. E a pergunta é, devemos transferir no quinto, como todos os outros? Então, essa é uma das coisas que a gente não tem resposta. Normalmente, a gente transfere também no quinto dia. Mas, por exemplo, tem um estudo que está nesse artigo, que depois eu vou dividir com vocês, que fala que se os embriões de sexto dia, transferidos no D6, que é o 0 mais 5, eles podem ter uma taxa maior de abortamento. Os dados são ainda insuficientes, precisamos de mais estudos. Então, temos dúvidas grandes ainda. Nem todos os embriões, quem sabe, teriam essa janela no dia 5, no dia 6. Certo? Então, qual é a vantagem do ciclo natural? Basicamente, a principal vantagem é que o embrião ele é desenvolvido em um ambiente fisiológico. A presença do corpo lúteo é super importante. Hoje a gente está valorizando muito porque ele produz substâncias como a relaxina, que é muito importante para diminuir a taxa de abortamento, menor risco de complicações hipertensivas, porque a placentação ela é mais fisiológica. Você está deixando a natureza do corpo da mulher fazer isso. E menor risco de bebê grande para idade gestacional, como vamos saber no ciclo artificial. Há desvantagens. Vocês podem deduzi-lo do que falei. Qual é a maior dificuldade no ciclo natural? Acertar tudo, né? Acertar a janela, ter o LH, a paciente vai ter que ser mais ativa, ela vai ter que entender, às vezes vocês vão ver a paciente, esqueci, tinha que colher, era hoje, era ontem. Então, assim, uma coisa importante quando a gente faz ciclo natural, eu sempre falo para os pacientes, o ciclo natural é que nem parto normal. Você que é a protagonista. Vocês têm que trazer, parecem pequenas coisas, mas é como a gente coloca na reprodução as coisas que faz diferença. A paciente, quando tudo dá certo, você é Deus, mas quando alguma coisa dá errado, o primeiro culpado sempre é a gente. Então, a gente tem que saber falar com as pacientes e trazê-las para o processo. E essa experiência vai ensinar a vocês. Então, o processo, ela quer fazer, porque ela viu na internet, porque, olha, grupo de tentantes no Instagram de meninas. Elas sabem tudo, mas um pouco. Mas ela tem que saber que ela tem que fazer as coisas no dia, na hora, no momento certo. E ele é basicamente para mulheres ovulatórias, por tudo que a gente falou. Certo? O ciclo natural modificado. Então, vamos lá. O ciclo natural modificado, ele é um ciclo que tem uma pequena diferença com o ciclo natural. A diferença é simplesmente aquilo que eu já tinha falado. Então, basicamente, você faz a mesma coisa. Faz a ultrassom, acompanha, vê o folículo crescer, faz a medida de seu endométrio, tudo muito lindo. E aí, quando o seu folículo mais ou menos está entre 16 a 20 milímetros, o que é que você faz? Você acompanha, olha, pode até fazer as dosagens, você vai dar HCG, que funciona como gatilho, como pico de LH. E aí, a ovulação mais ou menos vai acontecer nesse período, você acompanha e você inicia a sua progesterona. Esse dia que você inicia o seu D0, e aí você vai D0 mais 6, completa os 6 dias. Eu vou mostrar uns quadrinhos depois. Normalmente, a diferença, de forma geral, é que, no caso do HCG, sua transferência é um dia a mais que o ciclo natural, porque você vai contar mais ou menos as 24 horas de quê? Do pico que você criou para a ovulação da paciente. Ficou claro? Eu sei que, assim, gente, esta aula é importantíssima para vocês trabalharem, mas não é fácil, vocês vão ter que revê-la depois com calma. Mas estou tratando de ir no ritmo de vocês para ficar aí as coisas claras. Então, basicamente, os estudos mostram que as taxas de gravidez são muito similares do ciclo natural verdadeiro, que a gente chama do ciclo natural modificado. Acostumem esses termos, ciclo natural verdadeiro, ciclo natural modificado.
Que a diferença é esse detalhe, você que vai fazer o pico ovulatório, certo? Eu trouxe esse quadrinho aqui basicamente para fazer um resumo. Então, o folículo está entre 16, 17, 22. Você tá. Outra coisa importante, o endométrio, né? Você vai estar com um endométrio bonitinho, trilaminar, porque senão não faz sentido, acima de 7 milímetros. Aí, ele está nesse tamanho, o endômetrio está ok? Beleza. Você vai dosar, como vai fazer no outro grupo, e o LH está estável, o estradiol ainda está alto, a progesterona não subiu, o que você vai fazer? Então, você vai fazer o quê? Você vai aplicar o HCG. Você não tem ainda essas mudanças, você vai fazer, porque quando todas essas mudanças acontecem, a ovulação já aconteceu, certamente. Então, até você pode prejudicar a janela, porque agora você vai fazer a transferência um dia depois e o fenômeno foi antes. Tá entendendo? No natural modificado, o importante é você entender que você tem que estar no momento certo para fazer o pico, antes que o pico natural aconteça. Senão, não faz muito sentido. Certo? E aí você aplica o HCG e aí você programa sua transferência, como eu disse para você, em vez de 6, você completa com 7 ou 7,5, que é basicamente o dia entre o pico e a ovulação. Certo? Aqui é o ciclo de estimulação leve que eu expliquei para vocês. É o que às vezes a gente usa menos, mas é um ciclo bem parecido com os outros. A única diferença é que você vai fazer. Vocês vão aprender no coito programado que a gente dá a medicação para quê? Para fazer. O que acontece na paciente com ovário policístico? Ela tem, basicamente, muitos folículos, tem o recrutamento, mas não tem a fase de dominância. Ela não tem um folículo que vai crescer sozinho. Então, o que você vai fazer? Você normalmente dá o quê? O mais usado, o letrozol vocês vão ouvir até cansar, mas eu vou falar algumas coisas importantes. O letrozol, ele é um inibidor de aromatase. Então, ele tem um efeito de redução do estradiol periférico, diferente do citrato de clomifeno, que vocês vão aprender a diferença. O letrozol faz isso. Quando ele faz isso, o que você faz? Você estimula o FSH endógeno. Vocês escutaram isso na aula? Se eu baixei, o que vai acontecer? Eu estimulo o FSH endógeno. E aí, o que vai estimular? Aqueles folículos que estão com preguiça, que não trabalham. E a grande vantagem do letrozol, ele tem duas vantagens que vocês vão aprender. A primeira é que ele não faz um estímulo multifolicular. Ele tem a vantagem de que, a diferença do clomifeno, ele tem menos taxa de gemilaridade, vocês vão aprender isso nas aulas de inseminação. Ele faz um crescimento máximo de 1 ou 2 folículos, o qual é excelente. E a outra vantagem, que a diferença do extrato de clomifeno, que tem uma ação central, ele não faz que o endométrio fique fino. Então, ele tem um efeito muito melhor no endométrio. E por isso, não se escolhe quando a gente vai fazer isso. Também tem opção para aquela paciente com SOP, vocês vão aprender, vai ter muitas aulas para isso. Mas aquela paciente ela tem paciente resistente aos indutores, né? E aí, a gente pode usar FSH em baixas doses. Então, tem paciente que às vezes tem que usar. E aí, nesses casos, você, mesma coisa, monitora, vai fazendo, teu folículo cresceu, teu endométrio vai ficando bonito. Você faz o quê? Vai dar o HCG, mesma coisa. E a partir daí, segue a vida como você iria fazer se fizer o ciclo natural modificado. Certo? Ficou claro, então, para vocês? E aí você, sim. 5 ou 7? Não, você vai fazer 7. Você vai fazer o HCG 5, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É porque às vezes a gente fala 0, mas 6, às vezes a gente fala. São 5 dias completos, mais o dia, ou seja, são 7. Quando a gente fala 5 dias completos, é assim: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem especialmente útil em paciente anovulatória. Ele melhora muito a taxa de nascidos vivos, reduz a taxa de aborto, reduz o risco de pré-eclâmpsia. Então, como vemos, temos inúmeras vantagens também no caso de SOP. E, por último, o ciclo artificial ou a terapia, né, hormonal, que é basicamente, que sempre foi, digamos assim, padrão, hoje está se discutindo muito a respeito disso. Aí, o ciclo artificial, que de manhã eles estavam sofrendo, eu estou querendo acompanhar eles também. Ó, esse é o ciclo artificial. Então, quais são os requisitos para o ciclo artificial? Basicamente,
Você tem que fazer uma avaliação inicial, né? Normalmente a gente inicia com a menstruação por óbvios motivos, porque não tem corpo lúteo, porque tem menos cistos, porque o endômetrio está fino e eu posso estimular. Então a menstruação é importante. Ou você faz um bloqueio antes, como a gente vai conversar ao longo dos módulos. Então ele basicamente vai imitar a fase proliferativa do ciclo natural. E aí é importante vocês entenderem que a gente, quando dá estradiol, o que, que você está dando? Você está dando o efetor, porque o FSH da nossa hipófise, ele vai estimular a nossa estradiol. Não, a gente vai lá e dá o estradiol. Promove crescimento endometrial adequado para a posterior ação da progesterona. Então, quando eu uso ciclo artificial, a gente chama artificial porque a gente que vai dar a medicação, mas a gente tenta imitar o ciclo natural, ok? Normalmente, a duração do estímulo ideal em média, quando ele é 14 dias, que basicamente simula o quê? A nossa fisiologia. Então, a gente tem uma preferência que seja assim, porém, isso daqui é um estudo, eu vou mostrar desse artigo, que é uma revisão bem interessante de um estudo feito em Vietnã, o maior estudo que se tem, eu vou trazer o estudo daqui a pouco, ele fala que até 14 dias, 7 dias têm os mesmos resultados. Em média, os artigos dizem que até 28 dias de estímulo, você pode ter os mesmos resultados em taxa de gravidez. E tem estudo falando que você pode, em paciente que não responde até 40 dias, dizer que você atinja o endômetrio trilaminar. Então, o que acontece com esse ciclo? Flexibilidade é possível sem prejudicar a implantação, a taxa de nascidos vivos. Um estudo observacional, como eu falei, mostrou diferenças entre acima de 28 dias. Como que você faz nesse tipo de ciclo? Você começa com estrogênio. Agora, estrogênio você pode usar oral, transdérmica, vaginal. Gente, a via vaginal absorve bastante. Então, todas essas apresentações que vocês conhecem para terapia hormonal, Natifa, que mais vocês conhecem para terapia hormonal? O System, o Sandrena, o estrogênio, que mais? O Estreva, que mais? O Lenzeto, você sabe que com o Lenzeto ainda a gente não tem trabalhos aqui, mas acabou de chegar. Mas suponha-se que serve igual, né? O Badifem, ele é uma medicação via vaginal para tratamento vaginal. Então, assim, a gente usa algumas medicações. Então, não sabemos, não é a preferência, mas a gente pode usar todos que vocês falaram, aí e a primogina, né? Que ela já vem em dose de 2 miligramas, então, diferente do Natifa, que vem em dose de 1 miligrama, então a posologia é mais prática. Mas aí, e como você faz? Existem dois tipos de protocolo, basicamente. Você começa com doses fixas, ou você começa com 4, depois passa para 6, que nós chamamos de escalonado. O escalonado tem a vantagem que você pode regular, tem estudos que falam que a fixa é melhor porque você já Gente, isso daqui é muito individualizado, tem que ver a idade da paciente, se ela é novulatória, se ela é ovulatória, se ela tem endometriose, se ela é magra, se ela é obesa. Então, você vai acompanhar como foi o ciclo dela antes, a que ela respondeu. O importante, qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo de vocês? Conseguir um endométrio acima de 7 milímetros, trilaminar, aquele endométrio lindo. Sempre é possível, não é? Mas é o ideal. Os estudos são claros, endométrios abaixo de 7 milímetros têm taxa de gravidez menor. E a duração é flexível, como vocês veem, tem um outro artigo que ele fala que de 10 a 36 dias não tem prejuízo do resultado. Então, como vocês veem, não tem um consenso do número de dias. O que é consenso é que o endométrio tem que chegar acima de 7 milímetros. E aí você começa a segunda fase, que é a fase progesterônica. Aí não tem pico de LH, esqueça. Aí você chegou, você começa a fazer o quê? O que você vai fazer com a progesterona? A gente já falou. O que a gente faz com a progesterona? Você vai fazer a janela de implantação, certo? Você vai criar a sua janela. E é importante que vocês entendam. A primeira coisa que eu quero é que meu endométrio... O que reflete um endométrio trilaminar? Um ambiente estrogênico, uma fase proliferativa. Nós temos a inicial, a tardia. Isso que a gente quer. Mesmo que você não use os ovários da paciente, isso que você quer. Uma vez que você fez isso, o que você quer? Você não vai fazer pico de LH. Então, o que você quer? Abrir a janela de implantação. É fase proliferativa, pico ovulatório, janela de implantação e menstruação, certo? É isso na vida. Agora, você no ciclo artificial, qual é a diferença com o ciclo natural?
Você vai fazer a fase proliferativa, você vai criar esse endométrio estrogenizado, você não vai fazer pico de LH, e você vai fazer o quê? Criar a janela. Deu para entender? Essa é a diferença. Portanto, você vai fazer a segunda parte, que é a fase da terapia da progesterona. E aí você tem as vias vaginal, intramuscular, subcutânea, oral. Esse daqui é assunto de uma aula específica, então não vamos a deter. A ideia para mim é dar as bases para você. Grande variação individual nos níveis séricos. O que a gente sabe hoje? Níveis baixos pioram a taxa de gestação. Aparente, tem artigos que falam que intramuscular pode ter melhores resultados em alguns estudos. Suplementação de resgate, que vocês vão ouvir muito quando a gente faz os preparos, a gente faz a dosagem da progesterona, né, no terceiro dia, as meninas sabem, aí vem menos que 10, aí a gente fica desesperada, aí começa a associar vias. Vocês veem, no ciclo artificial, você tem algumas demandas também. Não é que é mais fácil, é que as demandas são diferentes. Você não tem que correr com o dia da ovulação, mas você tem que suprir todas as demandas que a ausência do corpo lúteo vai exigir do ciclo. Quais são as vantagens? As vantagens é o fácil agendamento, você consegue programar, né? Menos monitorização, você não precisa estar desesperado com o pico do LH. Ele é muito sano mundialmente, de fato. As desvantagens são aquelas que são vantagens no ciclo natural. A ausência de corpo lúteo, maior risco de pré-eclâmpsia, maior risco de bebê grande para a idade gestacional e maior perda gestacional precoce, principalmente porque depois que engravida, você tem que continuar se preocupando com que essa progesterona, quem que sustenta a gravidez nas primeiras 12 semanas até a formação da placenta? O corpo lúteo. E aí? Você vai ter que ser o corpo lúteo. É esse o problema. E é isso que vocês têm que entender. Beta positivo não é o que a gente quer. Elas querem beber em casa. Então, o desafio, por isso é que a gente não dá alta pré-natal para as pacientes até ter beta, e se é um paciente que perdeu, até você ter tranquilidade para encaminhar para o colega. Então, vocês estão entendendo o tamanho do desafio. O estradiol no preparo, que é importante? No caso de preparo artificial, os níveis de estradiol não se correlacionam tanto com a taxa de nocídios vivos. Portanto, não é tão útil medir antes de iniciar a progesterona. No caso, a gente dosa progesterona, principalmente em ciclos naturais, para detectar ovulação prematura. Então, assim, na vida real, a gente dosa em ciclo artificial também, porque tem alguns outros trabalhos, eu estou trazendo as ideias gerais, gente, vocês vão aprender que falam que a gente tem que chegar com o estradiol próximo do pico fisiológico. Qual é o pico fisiológico do estradiol? Para quem está no online, para quem está aqui. Quanto é o pico do estradiol perto da ovulação? Antes da queda. Se a gente quiser imitar um pouco, que chegue perto dessas dosagens. Mas em termos de taxa de gravidez, os estudos mostram que o principal hormônio para esse fim é a progesterona. Tá? É isso que quer dizer. Não é que não tem que dosar, não, nada é 880 na reprodução. Tem que entender que o papel da progesterona é mais importante. Tá bom? Então, vamos ao papel da progesterona. A progesterona, por que ela é essencial? Bom, por tudo que nós falamos. Porque no ciclo programado não existe corpo lúteo, portanto, não tem progesterona endógena até a sétima semana, que ocorrem as primeiras mudanças, né? Corpo lúteo placenta, até as 12 semanas que termina essa fase. E toda a progesterona vai depender de quê no ciclo artificial? Do suporte do fase lútea exógena. As funções da progesterona são inúmeras, mas eu vou trazer algumas delas. Esse artigo, um artigo muito interessante, que também vou passar para vocês, que é um artigo que fala sobre o impacto dos diferentes protocolos antes da transferência, um artigo da Fertility Steril que saiu em 2022, bem interessante vocês lerem ele com calma. Então, ele induz a transformação secretória do endométrio, abre e fecha a janela de implantação, ele é um marcador de tempo, né? E atua na imunomodulação. Então, ele não tem, aparentemente, só um papel, digamos assim, na abertura da janela. Aparentemente, ele tem uma função na imunomodulação, ele regula uma resposta para uma resposta TH2. Você vai ouvir um monte de vezes isso da resposta, vão ouvir os que, vão ouvir um monte de coisas que são muitas relacionadas até o transplante e por que a terapia imunológica, apesar de que os guidelines ainda não dão aval para uso, está sendo tão usada em casos de falha de implantação, que é outra coisa que a gente vai ver. E regula o fluxo subendometrial. Então, a progesterona é importante quando iniciar. Então, mais uma vez, quando vocês iniciam um ciclo artificial, vocês iniciam a progesterona
Quando o seu endométrio estivesse aquele endométrio bonito, né? Ele não só tem que atingir a espessura, sino a morfologia. Qual é a morfologia que a gente gosta? Trilaminar, bonito. E a evidência é muito importante para isso. A produção endógena significativa, como eu já disse, começa na 7ª semana, então a suplementação, mais uma vez, ela é causa de falha e de perda e de aborto. Por isso é que a taxa de aborto pode ser um pouco maior. As vias já falei, vocês vão ver isso ao longo do curso, mas vocês conhecem as progesteronas, vamos lá. Vocês vão conhecer agora que existe progesterona intramuscular, progesterona subcutânea, tem crinone, que são progesteronas usadas na reprodução. Então, já vão se familiarizando que além das que vocês conhecem para, né, para insuficiência lútea, para ameaça de aborto, vocês vão conhecer toda uma família de progesteronas que fazem parte do nosso tratamento em pacientes de resgate, em pacientes com endometriose e assim por diante, tá bom? Então, basicamente, as progesteronas, temos a vaginal micronizada, ela reduz um pouco sozinha em pacientes que fazem ciclo artificial, às vezes não é complicado, não atinge os níveis, que as combinações às vezes podem ser muito eficazes. Vocês vão ver que nos Estados Unidos usam praticamente via intramuscular. Não sei como as pacientes aguentam tomar todo dia, mas é isso. A paciente da reprodução, ela é muito resiliente, realmente. Porque dói pra caramba a injeção e elas tomam, sonho maior que tudo, né? Então, vocês têm, olha, essas reflexões eu gosto muito de fazer, porque vocês têm que entender tudo que vem com isso. A gente não tem noção de tudo que uma mulher se submete para ser mãe. Então, eu acho que a gente tem que até facilitar, e uma das coisas, vocês vão ter aula de estimulação ovariana, que a gente quer fazer ciclos mais amigáveis. Qualquer injeção a menos que você dá para uma paciente, como que faz diferença para ela? E tem a dihidrogesterona oral, enfim. Em termos gerais, se você atinge níveis bons de progesterona, você pode usar o que quiser. Não tem diferença na teoria que esse é melhor. O que você tem que atingir é o objetivo. Níveis bons de progesterona. E aí é isso. Quais são os níveis bons? Abaixo de 10, aparentemente, está muito claro que é um nível ruim. O que nós não sabemos, não temos tão claro, é o limite superior, né? Os professores sabem, quem já está no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sei lá, sabe que também o nível superior é uma discussão constante aqui no grupo, ou nos grupos de WhatsApp, mas aparentemente acima de 30 também poderia não ser bom. Se discute se em endometriose devemos passar desses limites em adenomiose, que é um endométrio muito especial, mas o ideal é manter a progesterona entre 10 e 30, uma faixa ideal. Mas estamos chegando lá a entender que é isso. Esse é o resumo, então, para vocês, mais uma vez. Ó, ciclo. Aqui a transferência fresco, né, que isso vai ser assunto de outra aula. Você faz a estimulação, você faz o trigger, você faz a captação. E o dia da captação, mais ou menos, você vai contar do dia da captação, 3 dias você transfere e 5 dias transfere blastocisto. Mas isso vai ser na aula de estimulação. No ciclo artificial, já falamos, você estimula, 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 e aí você vai transferir, né? Você vai estimular, vai chegar onde você quer, e aí você vai fazer o quê? Começar a progesterona e transfere. Transfere, se é um D3 no quarto, se é um D5 no sexto. É o D0 mais 5, 5 dias completos. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, pelo menos amanhã vocês vão conseguir fazer esse cálculo sozinho. Ah, doutora, tá pronto, pronto. Então você fala assim, como que era mesmo? 0. Então, vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Então, assim, se ela chegou no domingo, você fala assim, domingo, então eu vou começar minha progesterona aqui. Então, segunda, terça, quarta, quinta, para transferência. Certo? E assim, natural, né? Você vai seguir o pico da LH, mesma coisa que a gente conversou, e aí você vai contar, mais ou menos 24 horas vai transferir. E no modificado, seu dia 0, você vai contar um dia a mais, você considera que esse dia você fez, né? O pico e esse dia foi a ovulação. Lembre-se que aqui você que vai definir, você vai dar a medicação e essa medicação vai chegar no seu pico mais ou menos 24 horas depois. Ou seja, você vai contar um dia a mais como regra geral. Deu para entender? Certo. Bom, e aí? Vamos na reta final. Qual é o melhor protocolo, então, para as pacientes? Existe um protocolo melhor? O que vocês acham?
É porque eu não acho que tem um melhor, porque depende muito do perfil dos pacientes. Vamos lá, então vamos ver o que diz a literatura. Depende, melhor para o médico. Quem envia do parto, né? Que é melhor para o médico. Bom, vamos ver o que é melhor baseado nas evidências. Vamos fazer assim? Eu trouxe três artigos, que são três artigos que eu acho que nos vão ajudar bastante nesse raciocínio. Primeiro, porque são recentes. Segundo, porque eles juntam uma série de artigos. E terceiro, porque revisando são os que achei mais consistência metodológica. Esse é um artigo que eu achei muito legal, um artigo feito em Vietnã. Basicamente, eles juntaram pacientes entre março de 2021 e 2023, 4.779 mulheres foram avaliadas e 1.428 randomizadas em três grupos. O que é que eles fizeram? Obviamente, um grupo fizeram natural, natural modificado e artificial. Aí, eles falam, em resumo, que os estudos anteriores tinham muitas limitações, desenho retrospectivo, amostras pequenas, populações heterogêneas. Imaginem, tem que homogeneizar as pacientes bastante, né? Índice de massa corpórea pode afetar, idade pode afetar. E aí, não temos consenso sobre o melhor protocolo, isso é verdade. Valor desse estudo. Então, foi um maior ensaio clínico, randomizado, comparando natural, natural modificado e artificial. A amostra foi grande e a população homogênea. Isso reduz as limitações metodológicas dos estudos anteriores. E quais foram as conclusões desse estudo? Basicamente, as taxas de nascidos vivos foram muito semelhantes entre os três protocolos, mais ou menos as taxas esperadas, né, foi de 30 e poucos por cento por transferência, e o estudo não teve poder metodológico para avaliar diferenças em complicações maternas neonatais. Ainda não é possível definir um protocolo superior para preparo e feto. Eles não tiveram significância estatística para dizer que um foi mais arriscado para o paciente ou não. Então, voltando à pergunta, o melhor protocolo é o que é melhor para a paciente. Se ela mora fora, se ela mora perto, se ela não gosta de tomar remédio, se ela tem medo, se ela não pode cancelar, se ela vai... Vocês vão defini-lo junto com a paciente. Aqui, essa é uma revisão da Cochrane, que foi a que eu trouxe mais informação, né? Por quê? Porque ele faz um trabalho que saiu o ano passado, uma revisão sistemática. Vocês conhecem os artigos da Cochrane, agora vão virar parte da sua vida, né? Porque são revisões sistemáticas que vêm a literatura e que trazem algumas conclusões. E esse artigo, essa revisão sistemática, basicamente, ela foi publicada, né? E basicamente ele vai discutir estes pontos. Existem evidências de superioridade entre os protocolos e a conclusão é a mesma. Não existe protocolo universalmente superior. Nenhum método demonstrou superioridade clara e inconsistente em nascidos vivos. Então, por enquanto, o que a gente pode falar para a sua paciente é: se eu faço isso, esse daqui é melhor. A taxa de nascidos vivos vai se refletir por outros fatores. A diferença entre os protocolos são pequenas e a escolha deve ser individualizada. E quais são os critérios que vocês poderiam valorizar que tiveram relevância nesse artigo? Regularidade menstrual, presença de ovulação, risco obstétrico. A paciente teve um HELP na gravidez. Ela não consegue engravidar, mas ela teve uma síndrome de HELP quando tinha 25 anos. Qual seria a sua preferência? Certo? Tá vendo que vai começando só pensando que a gente não sei responder, tá? A reprodução ela é lógica, né? Ela só precisa a gente pensar e estudar. Histórico reprodutivo e, obviamente, preferência da paciente também deve ser considerada. Então, eles mostraram que são semelhantes, oferecem mais controles de perda de eficácia. É, essas evidências foram de baixa, sim, eles viram algumas vantagens, mas essas evidências foram de baixa a moderada qualidade. Então, na realidade, eles não conseguiram mostrar que ele é melhor, aquilo que eu já tinha falado. Ele também não aumenta as taxas de gravidez, nascidos vivos em relação ao ciclo natural. E aí, uma pequena diferença para o ciclo artificial, óbvio, ele pode ter um maior risco de hipertensão, pré-eclâmpsia, macrosomia, como muitos outros artigos já mostraram. Então, acho que é algo que sim podemos ter mais claro. E a ciência de corpo lúteo, já falei mais uma vez, é um fator crítico. Outra coisa que foi pesquisada nesse artigo, as progesteronas e a dia e a dose, né? Alguns estudos mostraram que a vaginal, como o outro, sozinha, pode ter piores resultados, que a intramuscular dá níveis mais estáveis em alguns ensaios, mas é desconfortável,
que a associação de vaginal com intramuscular alternado pode equivaler a intramuscular diário, que a dihidrogesterona, que é a via oral, é útil como coadjuvante, mas não como monoterapia, e que a progesterona subcutânea ela é muito promissora, essa evidência ainda é limitada. Outra coisa que eles investigaram, os níveis séricos de progesterona influenciam na taxa de nascidos vivos. Mais uma vez, só corroboraram o que já venho falando, progesteronas baixos de 10, piores taxas de nascidos vivos, maior aborto. E aí, acima de 30 e 40, também nessa revisão sistemática da Cochrane, também poderia ter um possível impacto negativo. Então, nem 8, nem 80 com a progesterona. Mais uma vez, a fisiologia da gestação, tem que, hoje a gente tem que chegar mais próximo, o tema a doutora Marisa falando de estradiol muito alto, hoje a gente tenta imitar mais a fisiologia, aproximar-nos mais da fisiologia da mulher, então não é diferente com a progesterona. E o suporte de fase luta individualizado, baseado na progesterona sérica, é a tendência mais crescente, é a tendência no trabalho. Sincronização é mais importante que protocolo, né? Então, sincronizar a progesterona com a idade embrionária é muito importante. Mesma coisa, eles revisaram se D6 poderia ter alguma diferença, se precisa de mais dias, isso ainda não sabemos. Ciclos estimulados com letrozol são uma alternativa válida, então eles também validam que pode ser usado em pacientes anovulatórios, em SOP, e graças a Deus tem mesmo resultados e menos risco que a terapia artificial. Então, mesmo naquela paciente anovulatória, vocês veem que a gente pode se aproximar do fisiológico. E outra coisa que foi revisada foi o análogo de GNRH, vocês vão ouvir bastante dele. Na população geral de FIV não melhora as taxas, mas provavelmente tem uma importância em adenomioses, em endometrioses e em úteros grandes. Vocês vão ver que úteros acima de 100, 150 são úteros que têm menos taxas de gravidez, e nós recebemos muita paciente com miomatose, e enfim. Então, é importante também entender que tem seu lugar, mas que ele não pode ser usado rotineiramente. E, por último, novas estratégias. Tem um protocolo, confesso que não achei mais literatura, só nesse artigo do ano passado, do ano agora retrasado, né? Que é a transferência ideal, e ele fala de uma estratégia. Isso daqui não é para usar na prática, eu só estou deixando vocês em aberto o futuro para vocês estudarem um ano inteiro. Que é fazer assim, simplesmente acompanhar quando o endômetrio atinge mais do que 7, no monitor LH e começa a dar progesterona para paciente. Ou seja, ignora o pico e começa a dar progesterona. Em esse artigo, eles mostram um estudo retrospectivo, né, com um número grande de pacientes, e ele falou que tinha mais ou menos as mesmas taxas de gravidez e a mesma taxa e menor taxa de aborto, né? Pode até ter acontecido ovulação, mas não tinha sido confirmada, porque eles nem dosaram LH. Eles tentam que seja até mais amigável e mais prático para o profissional. Eles chamam de natural de fase proliferativa. Vamos ver se vinga, se temos mais artigos, se somente é uma tendência do momento. Então, e por último, esse artigo, nossa, muito interessante, eu vou deixar essa reflexão, é muita informação, mas eu vou tentar ser clara e resumir. É um artigo lindo sobre receptividade endometrial em mulher com idade avançada, um dos nossos maiores desafios. A gente tem embriões euploides, a gente troca o óvulo, né? Começa a usar o óvulo doado, mas as taxas de gravidez são mais baixas, isso a gente vê na vida real. A paciente com mais idade, mesmo trocando o gameto, não tem as taxas de gravidez de uma paciente jovem. E a pergunta é por quê? Ah, que lindo, seu embrãozinho, tudo bonitinho. Vai lá, vai estar negativo. Algo está acontecendo e o problema provavelmente seja o endométrio. Então, sim, a idade avançada afeta negativamente a receptividade, principalmente a taxa de abortamento, que costuma ser maior, mesmo com óvulo doado. Então, o que esse artigo vai refletir? Vai refletir sobre o envelhecimento endometrial em relação a aspectos hormonais, celulares, moleculares, epigenéticos. Basicamente, qual é a reflexão? Aparentemente, nós temos uma redução dos receptores de estrogênio e de progesterona. Alguém ia falar alguma coisa? Tá tudo bem? Tá. Temos uma redução de estrogênio e progesterona. Estou preocupada com vocês online, meninos. Vocês estão nervosos hoje? Tá aqui, né? Tá aqui, tá vindo. Menor capacidade de resposta hormonal e, portanto, uma pior residualização. Então, não só que eles têm menos receptores, sino que faz um endométrio menos receptivo. E aí, bom, estudos quando a primeira coisa que a gente viu,
que é a coisa clínica. A gente vê que aquilo que eu falei, troca o óvulo e a taxa de gravidez não é igual. Então, basicamente, a diferença do que a gente falava anos atrás, não sei se quem tem mais experiência, mas hoje a gente tem uma tendência a pensar que mesmo em pacientes com mais idade, fazer ciclo natural modificado, ter corpo lúteo, poderia ser uma estratégia muito boa para a gente poder ajudar essas pacientes. E não o contrário. O que a gente fazia antes? Realmente atacava de estrogênio o paciente, mas que adianta dar estrogênio se ela não tem os receptores? Então, aproveitar da fisiologia, tudo bem, a fisiologia dela não é a mesma, não é a mesma qualidade, mas usá-la no seu favor, aparentemente é o caminho. E isso está mudando muito. Então, assim, individualizar o suporte de progesterona também, nós vamos ver que, ó, vou mostrar esse quadrinho aqui, é super complexo, mas eu quero só deixar algumas informações. Aparentemente, quando inicia essa desidualização, nós temos uma coisa que se chama células, eles dividem em umas células estromais senescentes, ou seja, como se fossem umas células mais fibróticas, menos responsivas, mais idosas, assim. E essas células, aparentemente, criam um ambiente pró-inflamatório. Em vez de ter interleuquinas que a gente quer, elas são as interleucinas ruins. E ainda assim, elas não ativam as células. Depois vocês vão aprender que existe uma célula CNK. A célula NK é muito importante, vocês vão ver o ano todo escutar falar da célula NK. E aparentemente essa célula NK uterina favorável, ele vai dar uma resposta de TH2. E aparentemente não é o que acontece na mulher com mais idade. Ela tem um processo inflamatório, ela faz as células NK dela não são as melhores, e ela acaba fazendo um processo inflamatório. Então, as células NK uterinas perdem eficiência, as células senescentes não são eliminadas, ela faz uma inflamação persistente, uma fibrose, uma rigidez da matriz, uma desidualização incompleta e, portanto, uma péssima janela de implantação. E aí, o que acontece? Bom, alguém está criando, isso eu vi no congresso do ano passado, senolíticos, substâncias capazes de quê? De destruir as células senescentes para deixar as células jovens. E aí tem vários produtos, a Santinib, querceticina, não importam os nomes, até resveratrol, até metformina, que agora a metformina, parece que se você não toma metformina hoje, vai chegar aos 200 anos tomando metformina. Mas a realidade é que tudo isso são estudos em animais. A verdade é que não temos nenhuma substância desse tipo, mas eu queria deixar para vocês que por terapias epigenéticas experimentais estão sendo testadas, modulação hormonal personalizada, terapias anti-inflamatórias, né, com foco em reduzir essas famosas células senescentes, imunomoduladores, citocinas. Então, é isso que vem. Eu acho que vamos ter que virar imunologistas para poder fazer reprodução no futuro. Então, o futuro é o que temos por enquanto? Monitorização da progesterona, avaliação da receptividade, não com testeira, sino com uma avaliação mesmo, com nível de progesterona, olhando para aquele endométrio, sincronização fina da janela de implantação, escolha também do protocolo baseado no risco obstétrico. Não é só engravidar, não é que vocês não vão fazer o pré-natal. Essa paciente, a gente já viu, não só a vezes morte fetal, sino paciente na UTI, que às vezes até morte materna, então, tudo isso é um período. Concluindo, não existe um protocolo universalmente superior para preparo, ciclos programados aumentam o risco de pré-eclâmpsia, né, e abortamento, e devem ser usados com cautela em mulheres ovulatórias. Ciclos naturais, verdadeiros, modificados são seguros e fisiológicos, com resultados reprodutivos equivalentes e melhor perfil obstétrico. Suporte lutear individualizado, baseado em níveis de progesterona, é uma tendência promissora, mas ainda carece de evidência robusta, mas estamos caminhando para isso. Ciclos estimulados têm papel em anovulatórias, principalmente com letrozol. A escolha do protocolo, mais uma vez, deve ser individualizada, considerando todos os fatores de risco, história da paciente. Então, bem-vindos ao mundo da reprodução. Espero que seja um ótimo ano, tanto para vocês do online. Não se preocupem que os detalhes técnicos vão se acertar, mas vocês têm que lembrar que tudo começa aqui para a gente, mas de onde termina é na família, que realmente quer ser atingida por a felicidade da maternidade. Então, nossa responsabilidade é enorme. Aqui, assim, eu acho que é uma área lucrativa, vocês vão ter aulas de respeito, mas é uma aula muito humana, é uma área muito humana. Eu tenho que ser humano com as coisas. Obrigada.